Estão connosco Carmo Afonso e também Eduardo Pereira Correia. Boa noite aos dois. Obrigada por estarem connosco. É curioso que hoje dois adversários políticos sentaram-se à mesa com o objetivo de discutir a paz na Ucrânia, mas partilham a experiência da queda de um governo que esfiaram. Um demitiu-se e o outro foi demitido pelo Parlamento. Carmo, balanço desta semana quente. Bom, esta semana foi, de facto, a semana escaldante. Eu acho que, para quem faz comentário político, as coisas não poderiam estar mais entusiasmantes. Para quem não faz comentário político e quer só andar com a sua vida na normalidade, acho que pode ser um bocadinho frustrante esta sucessão de crises políticas. Não podemos deixar de... Porque me parece... Acho que isto é muito importante e este será um ponto fundamental nas próximas eleições. É porque é que nós chegamos até aqui, porque é que isto está a acontecer. E nós temos uma causa mediata e temos uma causa imediata. E Luís Montenegro, este governo, estão em ambas. Ou seja... Temos uma crise, primeiro porque houve uma questão, vamos lá ver, ética muito profunda, grave, que afetou o Primeiro-Ministro e perante ela tivemos um Primeiro-Ministro e um Governo a quererem dar, como se diz, a fazer a fuga para a frente. Ou seja, não quiseram manter ou submeter-se a uma CPI, e nós vimos que ainda houve ali uma espécie de negociação e também é incompreensível porque o PS dizia 90 dias de CPI, a AD ou o PSD chegaram a dizer 80 e mesmo assim não se entenderam. Porquê? Porque o Governo tomou a decisão de ir para eleições antecipadas. Apresentar aquela moção de confiança significa ir para eleições antecipadas. Então, nisto, acho que devemos ser muito objetivos e muito claros. Nós estamos nesta situação perante um cenário de eleições no dia 18 de maio, por causa deste governo, por causa de Luís Montenegro. Eduardo Pereira Correia, vai Luís Montenegro conseguir fugir ao escrutínio indo novamente a eleições, ou este é de facto um peso que vai estar sobre a cabeça de Montenegro? Eu estava a ouvir a Carme e há aqui uma parte que eu discordo. Eu acho que o Primeiro-Ministro não fugiu à CPI. Aliás, essa é uma parte mal explicada daquele teatro que nós vimos no Parlamento, porque o Primeiro-Ministro já sabia que vai a uma CPI. Ganha as eleições, não ganha. Vai haver sempre uma comissão parlamentar de inquérito, promovida pelo PS, para saber o que é que se passa relativamente à empresa que o Primeiro-Ministro tinha. Sim, não é um assunto que morra agora. Exato, portanto, essa parte eu não percebi, não percebi qual foi o interesse daquilo tudo. Achei mesmo... eu sou sincero, eu enquanto analista... Por uma legitimação... Não, mas eu percebo essa parte, eu percebo, mas a questão não é essa, é fugir à CPI, eu acho que ele não foge. E até há uma outra questão. Eu estava a ver aquilo e eu acho que muitos portugueses viram aquele momento do debate da moção de confiança e eu tive aquilo que se chama agora de vergonha alheia. De tudo, de toda a situação. Ver um governo, ver o Ministro dos Assuntos Parlamentares a pedinchar dias. Ver os telefonemas. Sim, os telefonemas. E até um determinado ponto em que o PS já não atende o telefone. É que é interessantíssimo nós vermos realpolitik. Isso é muito interessante e é entusiasmante. Mas será que a política de hoje já se faz também desta forma? Não faz. Aquilo é uma baixa política. Repare-se, aquilo foi um teatro. A razão pelo qual os partidos fizeram aquilo, e o Governo também, tem a ver com um facto. É só um facto simples, que é, nós sabemos que em processos eleitorais que decorrem quando um Governo cai, a população tem a tendência a beneficiar aquele que manda abaixo o Governo, aquele que promove a crise. Houve aqui um esticar de corda a ver até quando é que rebentava? Houve uma encenação
para dar a ideia de que o outro é que estaria a obrigar a irmos a eleições. E quem começou a encenação? Todos. Onde é que Ninguém, começa? ninguém teve bem desde a mas vamos lá oposição. ver A uma velha coisa. história do ovo e da galinha. Quem é que começou Mas vamos lá ver uma aqui a coisa. encenação? Daniel, deixa-me só terminar. Nós ouvimos acusações recíprocas, não é? Sim. Claro. Portanto, ouvimos toda a oposição culpar o governo e depois ouvimos Não, CDS há uma coisa e PSD que nós temos que dizer. Este dizerem caso que a culpa é do PS. nasce por um erro, claro, que é, na minha opinião, eu não tenho interesse nenhum em saber mais da empresa do Primeiro-Ministro, nem de contas, isso não me interessa absolutamente nada. Mas há um problema que é o Primeiro-Ministro querer se negar a dar esclarecimentos. Um Primeiro-Ministro tem que dar esclarecimentos a vida toda. Antes, durante, depois, portanto, essa ideia de querer negar a falar, e esse foi um grande erro que ele cometeu, ficar uma semana em silêncio, em algo que estava a colocar a sua idoneidade em causa, o dizer eu só digo isto, mas não digo os nomes, isso é uma asneira. Ou pedir escusa Não, isso é exato. assuntos, O Primeiro-Ministro não pede disse. escusa, aliás, falámos aqui várias vezes. Exato. Um Primeiro-Ministro não pede escusa. Um Ministro pode fazê-lo, agora um Primeiro-Ministro não, porque responde sobre todo o Governo. Aliás, eu até disse, eu não quero viver num país onde o meu Primeiro-Ministro não está presente e não assume responsabilidade sobre todas as Então, decisões do Carmo, Governo. o que é que está a fazer o Primeiro-Ministro agarrar-se tanto a esta empresa? Bom, mas vamos antes disso, vamos ver aqui uma coisa. Quando o Governo decide apresentar uma moção de confiança, quer dizer, deixou de existir suspense. Todos sabíamos, quer dizer, era uma coisa pública, era público e notório que apresentar uma moção de confiança significava que nós iríamos ter esta crise política. Ou seja, quem tomou esta decisão foi o Governo. Claro. Foi uma escolha, foi uma intenção até. Aliás, nós vamos ver... há muitas razões para esta escolha, se pensarmos um pouco. Quer dizer, Luís Montenegro ainda beneficia de todas as negociações com as classes profissionais que fez logo no início, bom, e todas as medidas, e relativamente aos problemas mais graves e de difícil solução, como, por exemplo, o problema da habitação, como, por exemplo, o problema da saúde, daqui a um ano ou daqui a muitos meses, vai ficar pior. Porquê? Porque agora ainda existe uma qualquer desculpa de que não houve tempo, apesar do Primeiro-Ministro ter anunciado e de que maneira um plano milagroso que em 30 dias, em 60 dias, ia resolver tudo. E não resolveu. Mas, de facto, este momento para Luís Montenegro é melhor. Agora... eu ia usar a expressão que o Eduardo usou há pouco para caracterizar o debate da moção de censura. Eu senti, ou achei isso, do Conselho Nacional do PST. Ali é que eu achei que eu nunca vi politicamente um tal cenário de surrealismo. Fazia lembrar aquele filme do Kusturica, o Underground, que eles estavam numa cave e não sabiam do que se passava lá fora. E então ali existia uma narrativa partilhada por todos de que, primeiro... Porque é que o Governo caiu? Porque estava a ter um sucesso enorme nas suas políticas e porque o seu Primeiro-Ministro estava a gozar de uma enorme popularidade. Depois temos o Presidente do próprio Primeiro-Ministro. Do próprio? Não, mas tudo o que foi ali dito, quer dizer, insultos. Foram usados adjetivos muito graves para caracterizar... Só terminar, Pedro Nuno Santos. E depois tivemos aquela coisa... inacreditável que foi o Presidente da Assembleia da República considerou que em 5 dias Pedro Nuno Santos tinha contribuído mais para a degradação da vida democrática do que Ventura em 6 anos. Quer dizer, eu nunca assisti. Aquele Conselho Nacional foi, de facto... As declarações do Presidente da Assembleia da República assistimos algumas. Foi o pico máximo. Santos Silva fez também máximo de uma comédia. Mas Santos Silva também fez algumas enquanto Presidente da Assembleia da República. Acha que este vai ser o tom da campanha que já está na rua, porque no fundo já estamos a fazer uma pré-campanha. Aliás, exatamente, na rua, em casa, em todo o lado. Aliás, quando nós vimos ontem... Vai acabar por afastar também de questões essenciais. Nós vemos as urgências encerradas, eu acho que vai haver um debate político muito pouco ligado à ideologia,
muito pouco ligada às políticas públicas e muito na personalização de cada figura. Aliás, Pedro Nuno Santos começou por dizer: desejo boa sorte ao PSD e ao CDS para me descobrirem defeitos. Portanto, a ideia é centrar muito na figura de Primeiro-Ministro, na idoneidade, na honra, no respeito. E serão 2 meses. Eu acho que este período também é muito longo para continuarmos só a olhar para isto. Teremos que falar sobre mais. E nós temos que olhar agora aqui também nunca sabemos o que é que pode É verdade, ser nós mais, não sabemos. o que é que pode E alimentar. as campanhas têm umas dinâmicas muito grandes. Nós vamos ter Porque, debates... entretanto, agora temos as eleições na Madeira. Sim, que também são e, graves e que o entretanto, PSD pode Nós perder. eleições temos imensas. Estamos num ano Não, mas agora muito vamos já ter eleições na forte Madeira e o PSD pode, politicamente. pela primeira vez, perder verdadeiramente as eleições na Madeira e podemos fazer outra coisa, ou seja, nós podemos olhar para tudo isto e perceber que, neste momento, aquilo que vai diferenciar é uma pequena franja de eleitores que, às vezes, ora vota PS, ora vota PSD e que, neste momento, vai ter que decidir por qual dos partidos. E os descontentes? A questão dos descontentes do sistema, não é? Que tanto já votaram extrema-esquerda como já votaram extrema-direita, numa situação como esta, o que é que se poderá Vai ser o apelo ao voto útil. E esse apelo vai ser muito forte. A ideia de que o Chega possa perder votos, sobretudo pelo problema que teve e com a crise que teve, e agora com este apelo ao voto útil, vai ser muito E forte. essa crise afetou o Chega? Ou o Chega é o partido de um homem só e, tendo sido afetados os outros, isso poderá não perturbar propriamente a votação de Ventura? As últimas sondagens não apontam para um crescimento, apontam para alguma contenção. Mas eu acho que André Ventura tem uma capacidade de performance em campanha eleitoral e mostrou também alguma capacidade de resistência à crise. Teve 2 grandes, ou seja, escândalos absolutamente vergonhosos, medíocres, menores. Graves. E também é um responsável desta crise. Ele, de facto, vai conseguindo, portanto, ele tem aquela coisa de one-man show na política e é um bocadinho... Por isso é que eu perguntava. E tem só uma coisa, e tem um nicho, o eleitorado do Chega é um nicho que na verdade não tem, abdicou de fazer ou não quer fazer esse escrutínio racional à idoneidade e do partido e dos seus dirigentes. Mas poderão nestas eleições essas pessoas que votaram de uma forma descontente tentar agora votar para tentar de alguma forma clarificar a situação? Uma crise não é clarificação. Esse é um erro. Isto é, ela pode ser uma clarificação para a dúvida entre os 2 maiores partidos que estavam com números muito próximos, mas para a população não é. Isto é, nós não podemos ir a eleições para clarificar, até porque podemos acabar numa situação pior ainda, com uma diferença ainda menor, e, portanto, eu acho que pode legitimar de alguma forma que a oposição deixe um governo minoritário poder governar com alguma tranquilidade. Pelo menos, com alguma tranquilidade. Mas, só voltando um bocadinho atrás, eu penso que estes partidos populistas são muito aqueles que se aproveitam destes momentos de crise. São eles os grandes... os que beneficiam mais do caos. Porquê? Porque acabam por não ter vantagem nenhuma em apresentar ideias e aquilo que lhes interessa é exatamente este momento. É um momento de crise, de insulto e, aliás, eu acho que um dos grandes vencedores desta crise política e causadores da crise política foi, efetivamente, André Ventura e o Chega. Porque ele já tinha os cartazes prontos, comparar Luís Montenegro ou José Sócrates. Não, mas tinha uma coisa, sobretudo, que foi conseguiu desviar de todos os casos que tinha. Nós andávamos aqui à espera, porque dizíamos, com 50 deputados, que sabíamos que não eram, francamente, escolhas de primeira água, que não eram quadros interessantes da política nacional. Nós estávamos à espera que começassem a falar, começassem a fazer debates no Parlamento e começar a perceber as ideias daquelas pessoas, porque nós só ouvíamos uma pessoa a falar. E quando começámos a ver que efetivamente aquilo tem pés de barro e tem problemas muito graves, coisas que defende para a população e depois não cumpre dentro do próprio partido. E a capacidade com que ele teve de se aproveitar do caso do Primeiro-Ministro também para poder dar a volta ao seu partido, porque de repente já ninguém fala. Sim, atenção. Ninguém fala nada disso. Nem sequer estamos, pelo menos no meu caso, a falar de um grande mérito político. Quer dizer, isso é um tipo de oportunismo e de habilidade que está é próprio dos partidos populistas. Que atenção, que em termos de percepção, politicamente está mais ao nível dos defeitos do que das qualidades. A percepção dos portugueses em relação a este caso?
Eu ontem falava... É algo... Eu ontem falava com o jornalista... Acho que há aqui uma coisa interessante. Que é interessante eu tentar acho que há aqui perceber uma como é que coisa as pessoas interessante viram este caso, não é? Necessariamente, as próximas eleições, ou melhor, a próxima campanha, vai estar centrada numa espécie de análise jurídica daquilo que se passou. Ou seja, mais do que... Deixa-me concluir. Mais do que pensar, mais do que olhar aos programas... e mais do que olhar às propostas, vai voltar a fazer-se uma avaliação e um escrutínio da atuação de Luís Montenegro, sendo que os portugueses têm a obrigação de estar preparados e habilitados a avaliar os programas políticos e não têm nenhuma obrigação de estar preparados e habilitados para avaliar uma atuação perante uma sociedade comercial ou perante a Procuradoria-Geral da pessoal. República já abriu a averiguação preventiva, não é? Ao Primeiro-Ministro e à Spino Viva. Aliás, neste momento, uma das caixas foi feita por Ana Gomes, também já agora queixas sobre a própria deputada Ana Gomes, portanto, agora há outros microcasos, não é? Que poderão aumentar. Mas estávamos a falar de Ventura e eu queria só concluir para perguntar-vos. Repararam que André Ventura, ele falou, foi ele que estabeleceu um não é não a Luís Montenegro, mas que tem a sua graça. Claro. Tem a sua graça. Então ele estabelece um não é não, mas ao mesmo tempo deixa uma porta aberta, ou seja, é um não é não com Luís Montenegro, mas, quer dizer, não precisamos de chamar aqui um vidente para saber qual é o sim para André Ventura. Seria Pedro Passos Coelho. E não é o único recado político na direção de Pedro Passos Coelho que nós vemos no panorama. Eu vi declarações de Ângelo Correia, vi vários atores, vários quadros do PSD e com algum destaque fazem a crítica a Montenegro. Não é? Fazem a crítica a Montenegro. Eu digo que Montenegro matou logo essa questão, dizendo que ele seria de novo candidato, não é? Mas há vontades. Mas Luís Montenegro continua a arder em lume brando. Ainda hoje, não é hoje, saiu na quinta-feira à noite, nós temos mais uma notícia no Expresso, mais uma investigação, neste caso do Micael Pereira, em que, sobre a casa do Luís Montenegro, em que recordamos todos dele ter aquele dossiê e de ter anunciado, e agora isto é para entregar, e afinal, quando lhe foi pedida a documentação, não entregou dossiê nenhum. Ou seja, atenção, ainda falta tempo e Luís Montenegro está a arder em lume brando e, quer dizer, nada é absolutamente seguro. Vamos ver o que é que vai passar. Mas, e isso seria o grande game changer destas eleições. Eduardo, para terminarmos, não sei se quer acrescentar alguma coisa a esta questão. Eu ia só responder àquilo. Eu acho que as pessoas, efetivamente, vão fazer uma análise do que foi a atuação do governo no último ano, vão olhar também muito para a oposição, isto é, fazer um julgamento à oposição. Eu acho que este governo nunca teve um estado de graça, nunca teve a calma de poder governar à vontade. Mas a Carme tinha razão naquilo que disse. Eu acho que o governo resolveu grande parte dos problemas com alguns grupos sociais importantes, nomeadamente fazendo aumentos com contas boas que trazia do anterior governo, e isso pode-lhe ter dado alguma amplitude para agora vir recolher frutos sobre isso. Eu penso que vai haver aqueles que vão criticar muito Pedro Nuno Santos por ter deitado abaixo um governo e, sobretudo, uma coisa que era, só para terminar, que a Daniel tinha perguntado, que é como é que os portugueses olham para esta crise. Eu ontem falava com um jornalista e a verdade é que os portugueses não gostam de ser muito chateados com eleições. Gostam de ir olhando para a política, ir vendo as coisas, mas não gostam de estar sempre a ser chateados com isto. E, portanto, alguns vão dizer, bom, efetivamente eu vou resolver isto uma vez e, portanto, vou votar agora na oposição e vou resolver as coisas, e outros vão dizer, bom, agora vou legitimar o Primeiro-Ministro para ele, efetivamente, poder governar à vontade. Portanto, eu acho que se vão dividir um pouco assim. Mas as pessoas andam sempre um bocadinho distraídas, gostam de alguma paz, alguma tranquilidade na política e, efetivamente, eu acho que este foi um momento complicado que lhes tirou um bocadinho o chão, porque estavam à espera de um governo que durasse um bocadinho mais. Eduardo Pereira Correia, Carmo Afonso, obrigada por terem estado connosco esta noite.